Você já sentiu que todo mundo exige algo de você e no final do dia não sobra tempo para você fazer aquilo que realmente importa? Viver uma vida sem saber impor os limites é o caminho mais fácil para um burnout e para perder o controle, seja do seu negócio, da sua vida profissional, dos seus relacionamentos, da sua vida em geral. No shot de hoje, eu quero ter uma conversa muito sincera e franca, abrir meu coração aqui para vocês, falando sobre o benefício da gente saber falar não e impor os limites na nossa vida, para que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Bora lá, então? Seja muito bem-vindo, eu sou a Larissa Jans, eu sou empreendedora, investidora e sua companhia semanal aqui no Shot Matinal. O podcast que é como um café forte de toda segunda-feira, cheio de insights para você crescer sem se perder no caminho. Aqui a gente conversa sobre estratégias reais, reflexões afiadas e aquele empurrão que talvez esteja faltando para você fazer acontecer. Então bora lá começar essa segunda-feira com uma dose muito forte de uma reflexão que eu não venho só tendo assim, há pouco tempo, é algo que eu já venho conversando com muita gente, venho trocando uma ideia com muitas pessoas e que, infelizmente, vivi o impacto negativo que é a gente não saber impor limites na nossa vida. Então, o tema do nosso episódio de hoje é um tema forte, se prepara aí, sem culpa. Como saber impor limites e viver a vida no seu tempo. Eu fiquei refletindo nesse tema e pensando como viver uma vida com limites no bom sentido aqui, né, gente? É algo que permeia a minha existência, assim, algo que desde sempre, graças a Deus, eu sempre soube impor limites e deixar muito claro, seja para mim mesma, porque esse é um dos pontos que a gente vai falar aqui. Primeiro, os limites a gente impõe para nós mesmos, para depois pra gente mostrar, se posicionar nos nossos limites para o mundo. Eu vejo hoje que talvez ao longo da vida, até por uma questão de idade, não sou tão velha assim, mas assim, já cheguei nos 30, cresci e vivi com uma maturidade um pouco melhor, entendendo o benefício de conseguir impor limites em todos os aspectos da minha vida. Seja comigo mesma, falando numa questão de rotina, falando numa questão de trabalho, falando numa questão de alimentação, de dedicação, de disciplina, enfim, tem N aspectos aqui que a gente pode conversar sobre limites. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre a visão de trabalho, obviamente, mas tudo que a gente vai conversar aqui vai, obviamente, impactar na sua vida como um todo. Eu espero realmente que você tire esses aprendizados e leve para como um todo. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que eu considero que é como se fosse meu versículo rema. Então, é como se fosse um versículo que eu levo como se fosse tema, assim, da minha vida. E eu ouvi ele pela primeira vez há muitos anos atrás, devia ter uns 7 anos, quando eu fui no meu primeiro retiro, assim, de igreja. E o versículo é Provérbios 4:23. De tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Inclusive, eu tenho até a referência dele tatuada aqui no braço, porque é um versículo muito importante para mim. Por que eu tô falando sobre ele? Eu acho que se a gente começa entendendo, né, a visão de que se a gente sabe guardar o nosso coração, se a gente sabe guardar a nossa energia, se a gente sabe guardar o nosso tempo, a gente consegue ter as saídas da vida, né, olhando aqui pro versículo, de uma maneira mais eficiente, uma maneira mais essencial. Então, quero começar já trazendo essa visão de que quando a gente impõe limites na nossa vida, a gente começa a ter mais tempo para olhar para aquilo que é essencial para nós. E aí eu peguei até uma passagem aqui de um livro que diz que um dos maiores arrependimentos das pessoas no fim da vida é ter vivido para agradar os outros em vez de seguir suas próprias prioridades. Então, eles foram leitos de várias pessoas no fim da vida e perguntavam o que as pessoas se arrependiam de não ter vivido ou se arrependiam, enfim, em geral. E a maior parte das vezes era justamente de não ter dedicado mais tempo para aquilo que elas gostariam, em vez de olhar e dizer sim para todo mundo. E talvez
esse tema encaixe como uma luva para você que talvez tá vivendo uma vida muito louca, seja se dedicando demais para um trabalho ou dedicando demais para um relacionamento, demais para sua empresa. Pode ser N aspectos, mas acho que tem um ponto muito importante aqui que a gente vai conversar, que é como conseguir impor esses limites, né? Como não ser a chata de também dizer não para tudo, mas como olhar para sua vida e saber, poxa, eu gostaria de viver ela assim, esses são os meus limites, os meus parâmetros, e é assim que eu gostaria de viver. Então, bora falar sobre justamente esse preço de não impor limites e entender um pouquinho mais os sinais que você precisa definir, que são justamente o que talvez esteja pegando aí, e você vai olhar e falar assim, cara, eu me encaixo muito nesses sinais, provavelmente eu preciso definir melhor os meus limites. Tem um livro que se chama Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Inclusive, tem tanto Faça Acontecer quanto o Plano B da Sheryl Sandberg, que são livros muito bons. A Sheryl foi uma das principais executivas de tecnologia. Tá viva ainda, tá, gente? Só tô falando foi porque, até onde eu sei, ela não está mais no Facebook. Mas ela foi uma das principais executivas de tecnologia lá no Vale do Silício, dentro das maiores empresas de tecnologia. Se eu não me engano, já passou pelo YouTube, Google, enfim, várias outras empresas antes de chegar no Facebook. Ela fala justamente no livro que ela começou a impor um limite de trabalhar apenas até às 5 da tarde, porque para ela era prioridade sair buscar os filhos na escola. E aí, gente, a gente pode entrar num ponto aqui de, poxa, provavelmente essa mulher tinha muito dinheiro, provavelmente ela tinha dinheiro para pagar alguém para ir buscar os filhos na escola. Mas para ela, o limite dela não era questão de dinheiro, a questão é que ela queria viver aquele momento com os filhos. E talvez para o mundo ali onde ela trabalhava, a realidade dela, a galera deve ter taxado ela de louca, meu Deus, não. Ai, como assim? Não é executiva de verdade? Ai, tinha que ser mulher. N, né? Que infelizmente a gente acaba passando ao longo da nossa vida. Mas ela soube se posicionar e as pessoas tiveram que se readequar ao redor dos limites dela. E aí ela começou a perceber que dizer sim para tudo não fazia dela uma profissional melhor. A questão é que fazia ela uma pessoa sobrecarregada e muitas vezes subestimada. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente tá dizendo sim para tudo, achando, nossa, isso aqui tá me fazendo crescer, tá me fazendo ir pra frente. Principalmente no trabalho, né? A gente fala assim, tô pegando esse novo projeto aqui, tô fazendo não sei o quê, tô fazendo mais reunião, tô aqui até as 8 horas da noite. Mas na real, quem tá perdendo é você. Porque se você tivesse com um foco muito claro, é esse o meu limite, é isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que é o meu planejamento. E é isso, pronto, acabou, bem delimitado. Tenho certeza absoluta que você teria uma vida muito mais tranquila, muito mais leve e menos subestimada, como é o exemplo aqui que a Cheryl trouxe. Então, acho que é um ponto importante aqui é a gente saber que existe sim preço de não impor limites e existe o preço de impor o limite. Porque o preço que você está pagando, muito provavelmente, é de você viver uma vida que você não vai gostar. E aí, você pode até pensar, mas Lari, é uma fase que eu tô vivendo, é um período da minha vida. Tudo bem, mas tem um limite. Tudo tem um limite. Eu adoro essa frase e eu adoro pensar no limite das coisas. Tem gente que brinca aquela coisa, né? Quem tem limite é município. Seja você um município. Brincadeira à parte, mas é importante você conseguir começar a estabelecer esses limites. Se você está empreendendo, colocar limites de horário, colocar limites de quanto você vai investir, colocar limite do quanto você vai receber de salário, colocar limite, inclusive, de quanto tempo seus funcionários vão trabalhar, ou o número de projetos, o número de clientes que você pode atender, o número de produtos que você pode ter dentro do teu galpão, dentro do teu lugar. Enfim, tem N possibilidades aqui de limites que você precisa impor para que você não extrapole e não esteja pagando um preço que talvez seja mais caro do que você possa pagar. E aí eu quero trazer um exemplo aqui para vocês da minha vida pessoal. Eu já contei isso em alguns outros, short matinal aqui. Já falei em alguns episódios, então não vou lembrar o nome de todos. Mas em 2021 eu estava trabalhando para uma empresa, uma consultoria de São Paulo, e era um trabalho que eu amava muito, gente. Nossa, eu amava muito mesmo, assim, eu gostava muito, atendia grandes clientes aqui do Brasil, grandes corporações aqui do Brasil. Era uma consultoria de inovação, então era algo muito legal, muito dinâmico, algo que me fez crescer muito. Tive uma equipe consideravelmente grande ali, e tudo remoto. A grande questão é que a pandemia não foi leve para todo mundo, eu sei, mas eu acho que para muita gente a visão do trabalho remoto, quando ele invade a nossa casa, naquele momento, né, em que a gente só podia ficar em casa, eu comecei a ficar maluca. E eu comecei a trabalhar muito, mas muito mesmo. Eu acho que foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, sem sombra de dúvida. E eu começava às vezes 5 horas da manhã para conseguir dar conta, e ia dormir, sei lá, 10, 11 horas da noite, justamente porque durante o dia eu acabava tendo reunião com clientes, e aí, de repente, eu tinha que ter reunião com a galera da minha equipe, então tinha ali 10, 15 pessoas que estavam dependendo de mim.
E eles sabiam que eu não ia ter horário, então eles mesmos, eu acabava forçando eles a trabalhar em horários diferentes, né? Ai, vamos fazer uma reunião às 7 da noite, às 8 da noite, você se importa, você não sei o quê. E nisso a coisa foi degringolando, né? E eu fui cada vez mais imersa nesse mundo, cada vez mais me dedicando mais, e mesmo quando eu não estava ali trabalhando, eu estava com a cabeça ali. Eu cheguei, inclusive, uma vez a discutir com os meus pais por conta de estar estressada, assim, sabe? Quando você tá muito estressada e você fala, meu Deus, parem de falar comigo. Só que era assim, no momento que eu tava ali com os meus pais desfrutando, eu simplesmente, eu não estava ali, a minha cabeça não estava ali. Eu tava muito acima do peso. Nossa, gente, eu devia estar uns 20 quilos acima do que eu tô hoje. Tava tendo uma vida, uma alimentação muito ruim por conta de não ter uma rotina com meu marido que não era boa, e N coisas que estavam muito ruins. Justamente por eu não conseguir impor o limite. E naquela época eu falar, eu abraço tudo. Simplesmente é aí que a gente começa a ter os sinais, né? De que a gente precisa definir limites urgentemente. Naquela época foi justamente assim, ó, chega, eu preciso definir alguns limites para eu conseguir ter uma vida com qualidade. E não fui eu que percebi isso, né? Porque talvez às vezes a gente tá tão imerso numa vida tão maluca, não só por questão de eficiência, de produtividade, mas a gente meio que define que a nossa vida é assim. A gente define que as pessoas vão pedir isso da gente, a gente vai dizer sim. Ou às vezes algum relacionamento que tá sendo um pouco mais abusivo contigo, você tá acostumado. E aí a gente demora para conseguir visualizar, enxergar e falar assim, nossa, não, peraí, a gente demora um pouco para acordar. E eu lembro que meu marido na época falou para mim, chega, tipo, para, cara, você tá ficando louca, teu corpo tá, tipo, pedindo ajuda. Eu lembro que meu olho ficava piscando assim, começou a sair um monte de bolinha pelo meu corpo. Eu tava no limite do burnout. E eu lembro que na época eu pedi um dia de folga pro meu chefe. Na verdade, eu olhei pra ele e falei assim: olha, a situação tá ruim, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de algo, porque essa carga do jeito que tá, não tem o que fazer. E eu entendo que precisa ser feito. E muitas vezes a gente se vê nesse momento da vida, né? A gente olha e fala assim, cara, isso aqui precisa ser feito, mas quem vai fazer se não eu? E eu lembro que daí ele inclusive me recomendou, esse aqui é um dia de folga. Daí eu falei pra ele, se eu ficar um dia de folga, eu vou ter dia mais acumulado de funções quando eu voltar. Não é essa a solução. Acho que a grande questão aqui é você. Talvez esse shot seja hoje pra você, esse wake up call, essa visão. Acorda pra vida, fia. Acorda pra vida, você precisa começar a colocar limites, você precisa começar a colocar limite de horário, limite de, enfim, de tempo, de dedicação, limite, inclusive, do quanto você suporta, porque a gente não é invencível. Essa é a grande questão. A gente não é invencível e o preço vem. Em algum momento ele vai vir. No meu caso, naquela época, eu tava pagando com a minha saúde, com a minha sanidade e com vários outros aspectos. Meus relacionamentos não estavam muito bons, seja com a minha família, com meu marido, seja meu relacionamento comigo mesmo, meu relacionamento com Deus. Então eu tava priorizando algo na minha vida que tava sugando tudo e tomando de todas as minhas outras áreas. Então aqui, entenda, né, que talvez alguns dos sinais que você esteja sentindo, primeira coisa é o teu corpo. O teu corpo ele vai falar. Seja você às vezes está muito estressado, você está muito ansioso, não consegue dormir, tá saindo coisa no teu corpo. Gente, você tá chegando perto de um burnout. Você tá chegando perto de um burnout. Ou se você simplesmente não consegue desligar sobre algum assunto específico, alerta aqui, ó. Teu alerta tá bem claro. Se você se sente culpada, né? Então, se você, poxa, às vezes você tá num relacionamento ou numa amizade que toda vez você faz um monte de coisa e a pessoa fica, mas isso aqui não tá bom, mas isso aqui você tá errada, mas isso aqui não sei o que, e você fica se sentindo culpado, também é outro alerta, gente, que tá passando por cima do seu limite. Se você tá se sentindo culpada de algo, em primeiro lugar, entrega pra Deus, tá perdoada, tá, enfim, não é nem perdoada, mas assim, Jesus te ama. Segundo lugar, talvez você esteja num ambiente tão desconfortável, que essa culpa tá realmente vindo um sinal aqui pra falar pra você. Não é pra você tá aí. Não é pra você tá aí. Não sei pra quem que eu tô falando isso, mas eu espero que seja útil pra você. Seja se você tá se sentindo assim no seu trabalho, né? Às vezes um cargo que você assumiu ou uma empresa que você não tá se sentindo confortável, seja um relacionamento amoroso, seja com próprias amizades. Às vezes tem muita amizade tóxica por aí que acaba exigindo e ultrapassando dos limites com a gente. Se você também trabalha muito além do que precisa, se você tem clientes que às vezes ultrapassam o limite com você, se tem pessoas, e aqui um ponto muito importante, se tem pessoas que ultrapassam o limite da intimidade com você, porque isso é um ponto muito importante, né? Então tem gente que às vezes vai puxar assunto e que quer saber da sua vida e que quer, enfim, entrar um pouco mais na sua vida. Eu, infelizmente, acabo passando por isso várias vezes, até por ser uma figura um pouco mais pública, e eu tenho que impor esse limite. E se eu não impor esse limite, as pessoas vão simplesmente invadir a minha vida, vão simplesmente fazer parte da minha vida
sem eu querer. E quem vai ficar desconfortável sou eu. Então, dando um outro exemplo aqui. E aí, o último ponto, um último sinal de que provavelmente você está precisando definir alguns limites na sua vida é se você nunca tem tempo pra nada. Se você nunca tem tempo pra nada, tem muito algo errado, galera. Tem algo bem errado com a tua vida. Porque se você sente, se você tem essa sensação, eu não tenho tempo, alguma coisa está tomando seu tempo. O que é isso que está tomando seu tempo? É o seu trabalho? É o seu relacionamento? É sua família? É seus filhos? É o quê? O que você pode fazer, olhar de solução para impor limites para que você tenha a sensação de satisfação do seu tempo? Que você sinta, eu estou usufruindo disso. Eu estou usufruindo da minha vida. Eu estou usufruindo do meu momento de vida. Então, acho que tem um ponto bem importante aqui, e aí eu vou trazer mais um outro versículo aqui, que é Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Viu? A Bíblia, ela pode ser a maior parte dos livros de autoajuda deriva da Bíblia aqui, né, gente? E aí tem um ponto muito importante aqui, que é justamente essa visão da solução, que é ser clara e objetivo. Você ser claro e objetivo sobre os teus limites é um ato de respeito com você mesmo. E se você tá sendo a pessoa que não tá sendo clara, sinto muito. Você não tá se respeitando. Forte, né? Meio tapa na cara pra gente começar a segunda-feira. Mas esse é real, galera. Se você não sabe olhar pro teu limite e respeitar ele, você mesmo passa por cima dele, pra que ele existe então? Daí depois não reclama. O famoso depois não reclama, depois não vem dizer. Eu vou dizer aqui pra você, eu avisei. E aí o tempo passou, daí chega lá no leito de morte, acontece o quê? Ai, não tive tempo pra mim mesmo, não tive tempo pra viver aquilo que eu queria viver. Então comece hoje, comece a semana se dedicando mais a justamente ser mais claro, ser mais objetivo com os seus próprios limites. E pra gente terminar, tem muita gente que acha que dizer não vai te fazer perder alguma oportunidade. E a gente nunca vai saber, né? Na real, é aquele famoso. Você já tem o não, vá atrás do sim, ou ao contrário, você já tem o sim, como seria o seu não? Dizer não não significa que você tá fechando portas. Acredite em mim. Às vezes você tá fechando apenas aquelas que te levariam por um caminho errado. Essa é a real, gente. A gente tem que saber dizer não, a gente tem que saber impor os nossos limites. Primeiro, a gente tem que saber os nossos limites, como a gente acabou de falar. Em segundo lugar, a gente tem que saber dizer não. Você não precisa se justificar. Uma vez, o meu cunhado falou isso pra mim, né? Que o sábio não se justifica. E várias vezes, quando eu não quero fazer algo, ou quando eu simplesmente não posso fazer algo, eu me sinto mal de cancelar ou algo assim, eu quero contar a história toda. E não vou poder ir porque aconteceu isso e aquilo. E a gente tem muito esse hábito, principalmente aqui no Brasil. Agora, vou dizer que tem um pouco menos, uma cultura um pouco mais fria, né? Mas aqui no Brasil a gente tem muito esse hábito de querer se justificar pra tudo. E você não precisa se justificar. Você não precisa contar sua vida. Você não precisa dizer o porquê que você não quer ou porquê que você não vai fazer. Você não precisa. A maior parte das vezes você não precisa, né? Talvez pro seu chefe você precisa só explicar um pouco melhor, mas você não precisa se justificar. Eu acho que, assim, você saber dizer, principalmente pro teu chefe ou nessas situações de trabalho, dizer, eu não posso nesse momento, não consigo falar, a gente pode reavaliar aqui o que é melhor. Enfim, tem alternativas que, principalmente numa questão profissional, às vezes com algum cliente, né, algum cliente insistente que quer fazer alguma reunião, que quer fechar alguma negociação e você não tá confortável, enfim. Acho que você tem que ser muito claro, saber dizer enfim, responder às vezes ali com um pouco mais de empatia, com firmeza nessas situações e conseguir dizer, olha, eu adoraria te ajudar, mas eu não tenho disponibilidade. Gente, isso acontece comigo direto, mas direto. Volte e meia eu tenho, assim, pedidos de mentoria e às vezes algumas mentorias que nesse momento da minha vida não faz sentido fazer, porque vai me demandar uma energia muito grande para um resultado tanto financeiro quanto profissional muito pequeno. E aí eu simplesmente digo não. Eu não digo não falando assim, olha, não, obrigada, valeu, falou. Não. Ou eu também não digo sim, né? Só por, mas é mais um cliente. O famoso, nem todos os clientes são o seu cliente, deveriam ser seu clientes. E às vezes eu falo não e falo com a maior educação, falo, olha, nesse momento, eu acredito que para que se encaixasse, né, no meu tipo de trabalho, na minha mentoria, você poderia estar assim, assim, assado. Como você ainda não tá nesse período, talvez não faça muito sentido. Eu acho que vai ser um dinheiro mal investido tanto para você e para mim, como resultado, também você não vai conseguir gerar o resultado esperado. Então, enfim, acho que tem maneiras e tem jeitos que a gente consegue se posicionar, mas de novo, a gente só vai conseguir se posicionar se a gente souber aonde que a gente está posicionado.
Se a gente souber aquilo que a gente quer como profissional, se a gente souber aquilo que a gente quer como empreendedores, como empreendedoras. Então, acho que essa visão de conseguir, às vezes, criar algumas frases um pouco mais específicas, seja para você mesmo, para te dar segurança. Às vezes você tem algum cliente, né? Sei lá, se é uma social media, você tem algum cliente super insistente que passa o tempo inteiro do limite. Meu, você tem que falar, o limite é o contrato, que está escrito no contrato, alteração de 2 posts, 2, 3 alterações, conforme você tinha dito. Você já tá me pedindo a quarta, eu vou ter que te cobrar um valor adicional. Ai, mas não dá, infelizmente, eu vou ter que te cobrar o valor adicional, ou eu não vou fazer. É duro, é difícil, é sangue frio, é igual no episódio da Jenny, como a gente conversou algumas semanas atrás, né? É ser frio, calculista e simpático, mas é impor limites. E, de novo, você não tá respeitando o seu limite, aí não tem como os outros respeitarem também. Então, pra gente terminar aqui, de novo, quem aprende a impor limites não perde oportunidade, ganha respeito. Talvez no começo vai ser um pouco mais difícil, vai se sentir um pouco mais desconfortável, mas acredita em mim, maravilhosos, maravilhosas. Vocês vão me agradecer, né? Vão agradecer por ter ouvido esse shot. E saia daqui pensando qual que é o limite que você precisa impor na tua vida, qual é a área da tua vida que você precisa impor mais limites, talvez seja uma coisa mais branda, talvez seja nas amizades, talvez seja no seu relacionamento, talvez seja com você mesmo, na sua dieta, não sei, qualquer coisa assim. É isso, gente. A gente se encontra aqui na semana que vem.